continuar falando sobre a escolha do sucessor do Aras. Essa vai ser, sem dúvida nenhuma, a agenda da semana até que comecemos a discutir o sucessor ou sucessora da Rosa Weber. E assim caminha a humanidade. Mas amanhã tem depoimento do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, o general da reserva Augusto Heleno. Ele, apesar de ter confirmado participação, se recusou a detalhar o que espera do depoimento ou de acusações sobre o governo anterior. Um dos motivos que o vinculam ao 8 de janeiro é o fato de dois membros, dois integrantes da sua gestão no GSI, os generais de divisão Carlos José Russo e Carlos Feitosa Rodrigues, estarem trabalhando no órgão no dia dos ataques. Os dois foram exonerados tempo depois, em 23 de janeiro. E aí, esse é o grande depoimento da CPMI, Elaine? Olha, minha aposta, que é uma grande aposta. Eu acho que o Augusto Heleno não vai falar nada. E sobre essas delações de Mauro Cid, eu tenho minhas fontes. E acho que Mauro Cid vai ter que provar o que está falando. Acho muito difícil que os 3 comandantes das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, teriam tratado de qualquer questão de golpe na frente de um tenente-coronel. Quem conhece as Forças Armadas sabe bem como funciona a hierarquia. E acho muito pouco provável que um tema tão sério como seria um golpe de Estado seria tratado na frente de Mauro Cid. Acho que seria tratado às portas fechadas. E aí é o seguinte, ele vai ter que provar. E aí a minha pergunta fica no ar. Ele gravou alguma conversa sem o consentimento do próprio presidente da República e dos 3 comandantes? Ele fez isso, Então está bem complicado para Mauro Cid provar o que está dizendo. E acho que Augusto Heleno, de novo, não chegou aonde chegou à toa. É um comandante com muita experiência, com muita bagagem. Acho que ele não vai falar nada que vá mudar o curso das investigações. E o que hoje mais me chama a atenção e que eu quero acompanhar de perto é como é que Mauro Cid vai provar aquilo que disse. Agora, tem pedaços dessa história, porque o roteirista do Brasil é um cara criativo. Ele não está na greve, por exemplo, lá nos Estados Unidos, continua trabalhando assim ativamente, o roteirista do Brasil. E essa história é cheia de pedaços que faltam para a gente montar o quebra-cabeça. Evidentemente, talvez ele os tenha, a gente não pode dizer. Mas de tudo que a gente assistiu até aqui da CPMI do 8 de janeiro, a sensação que eu tenho é de que quanto mais a gente caminha, a nenhum lugar a gente chega. Ou eu estou errado nessa percepção? E eu acho também que há, assim, além da questão do escritor aí da nossa história, há também uma tentativa, de alguns meios de querer aumentar a coisa, de querer colocar aí uma... A montanha parindo um rato, Exatamente, quer fazer uma novela mexicana desse negócio. Então vamos devagar com o andor, a coisa precisa ser tratada com muita seriedade. Um golpe de Estado, se houve essa tentativa, é uma coisa muito grave, muito séria, precisa ser investigado com a seriedade que precisa. Uma delação, até onde eu conheço de direito, ela tem que ser secreta. E bem fundamentada, e secreta. Então, como é que pode algumas mídias já terem acesso? Acho bem complicado isso. E vai ter que ser bem fundamentado. Se aquilo que a imprensa, algumas coisas que saíram na imprensa dizem que tiveram acesso e de fato foi depoimento de Mauro Cid, ele vai ter que provar. E acho difícil. Como é que você prova isso? Você fez uma gravação clandestina? Concordou, Então é uma delação muito... O comandante da Marinha. Da Marinha, Garnier. O da Marinha concordou. Então como que ele faz? E também a gente tem que pensar pelo outro lado. Ele fez uma acusação muito séria, E acho que ele não faria se ele não tivesse algum tipo de prova, até porque a delação tem que ter, em conjunto, algum tipo de prova. Então, isso é extremamente sério, E se ouvir isso... E o que é estranho também
ele falou que essa reunião se deu, aí a gente está falando do depoimento de Cid, se deu depois das eleições. Então, o Lula já era dado o presidente, né? Então, é uma situação muito séria, mas esse depoimento de Cid vai interferir diretamente no conduzimento ali da CPMI do 8 de janeiro e no depoimento do general Heleno. Por isso eu também acho que Koba, o que você pensa disso? Tem um detalhe, a delação ela é feita pelo delator, que é alguém que está respondendo. Então, ele é, antes de tudo, um réu, um investigado, alguém que tem que, antes de tudo, se defender. Então, ele pode atribuir a alguém um fato e não necessariamente provar. Ele pode indicar um caminho de prova. Então, é estilo Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. É isso. Ele pode... saquei. Só que daí, ô Aros, ele pode. Teve uma reunião em tal dia, em tal lugar, vocês podem ir atrás de câmeras de segurança, da agenda oficial, se vira, indica um caminho. Se ele tiver elementos críveis suficientes, a homologação acontece. Mas que é o que aconteceu. Nós tivemos uma homologação do caso. Ou seja, ele entregou alguma coisa com substância. Ou um caminho bem robusto, ou uma informação muito bem incrível que fez o ministro do Supremo Tribunal Federal homologar essa delação. Assim que é a informação. Espera. Eu só espero que não seja uma perseguição política. Sim, mas eu concordo que, tipo assim, daí até provar, há um caminho, até por isso que há o sigilo. O sigilo é justamente para preservar a investigação, porque uma vez que se sabe um caminho indicado pelo delator, a polícia tem que ter tempo para diligenciar, para ouvir quem tem que ouvir, para pedir perícia onde tem que pedir. E por isso é que uma ideia fora da realidade do direito, qualquer intenção de trazer o próprio almirante para a CPMI, que é um palco público. Tem que se preservar o sigilo da delação e das investigações. Mas aí é que eu volto ao tema do Augusto Heleno na CPMI e de tudo que a gente assistiu ao longo desses últimos meses, porque nós estamos falando da CPMI do 8 de janeiro. Hoje é dia 25 de setembro. Caminhamos já algumas semanas, muitos meses, não é? E a pergunta é, esses mundos eles vão se encontrar em que medida? Porque a gente sabe que a CPMI, antes de qualquer coisa, ela é um palco político. Exato. Ponto. Mas de algumas CPIs e CPMIs que eu já pude acompanhar, a gente extraiu algum objeto que se conectou com investigações que estavam na esfera criminal e etc. Aqui parece que a gente fica num disco riscado. E a gente não consegue encontrar uma racionalidade dentro, não só dos depoentes. Porque o cara que está ali depondo, ele está no papel dele de, antes de qualquer coisa, se preservar. Porque ele pode se incriminar. Ponto. Mas os que estão questionando, me parece aqueles depoimentos do Mark Zuckerberg ao Congresso americano. O cara vira e fala assim, senhor Zuckerberg, o que é a internet? Sabe, são coisas tão surreais que dá a entender que a ideia é a gente ficar dando volta e não chegar a lugar nenhum. Enquanto a gente tem efervescência de coisas na esfera da investigação lá com a PF, etc., caminhando e dando indícios. Tem coisa aí, vamos olhar. E aí o objeto parlamentar para auxiliar nessa condição, porque há agentes políticos envolvidos também nesse processo, não caminha. Não é o caso de esses dois mundos se juntarem de alguma maneira, ou é loucura minha? Mas eu acho que até agora, como nós já estamos em 25 do 9, até agora não tivemos nada que ligue um fato no outro, talvez essa seja a informação que a investigação chegou. Não tem nada. Alguém precisa... Perfeito, é isso. Até porque, se a gente está falando lá nas investigações, na delação do Mauro Cid, de uma tentativa, de uma ideia, ou da conversa, da hipótese de um golpe militar, não tem a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro, que seria um golpe popular, ou seja, é diferente. Se a ideia lá atrás era fazer um estado de defesa, um golpe por uma minuta de golpe, não aconteceu. Tem depoimentos de pessoas que estavam no 8 de janeiro, cuja esperança dos invasores era que, diante da arruaça, os militares teriam que agir. Então é como se a invasão no 8 de janeiro fosse com o propósito de uma bagunça. Mas e o elemento que provocar? Eu vou te falar. Não, eu vou te falar. Na verdade, tudo parece caminhar para o seguinte cenário. Estão tentando montar o seguinte cenário, tanto com a CPMI quanto com a investigação que corre. Os dois lados da cabeça. É assim, já que não, que teoricamente, tá? O que eu penso, qual é a linha que eles querem seguir? Já que não houve ali uma adesão
dos outros comandantes, que não só o Garnier, eles então teriam inflamado a população através de redes sociais, né? Inclusive apareceu esse final de semana que tinha no Telegram, parece a Festa da Selma, que é o nome da... Festa o quê? Festa da Selma. A Selma. Era um dos... A Selma. Selma, a esposa do Garnier. E aí apareceu, então, esse final de semana, que tinha, parece, um grupo que se chamava, se intitulava Festa da Selma, que era o dia 8 de janeiro. Isso tudo é o que está sendo apurado. Sim, então, o que eles querem falar? Que como não houve um apoio, teoricamente não teria tido um apoio dos comandantes, então houve um apelo popular, né? Foi inflamado através das mídias sociais, né? Para que a população fosse para frente dos quartéis e fizesse um movimento de pressionar, exatamente, de incitação, de pressionar as Forças Armadas para o tal golpe. E eu tenho sempre chamado a atenção sobre isso, que se vocês olharem, os cartazes na frente dos QGs não era pedindo a volta de Bolsonaro, era pedindo que as Forças Armadas assumissem. Então, é esse fio condutor, Koba, eles querem... Então, que daí teria culminado na invasão. Então, é esse fio que eles querem puxar. Só que vamos puxar o fio com responsabilidade, né? Exato. Você falou, perseguição. Perseguição política. E aí não é legal, porque assim como não foi legal se foi feito com Lula, também não é legal que se faça desse lado, né? A justiça, ela tem que ser cega e imparcial. Como diria Luísa Sonza, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vamos falar